aquele que semeia. Vejamos que as três parábolas falam de uma mesma realidade, exploram o mesmo simbolismo, mas em ângulos variados e com matizes particulares. O tema do reino de Deus aparece aqui pela terceira vez em Marcos, é encontrado ainda 11 vezes na continuação do Evangelho. Ora, se tratará de uma realidade escatológica. Entenda bem uma coisa: reino de Deus em alguns momentos será tratado como realidade escatológica, uma coisa visionária de um tempo futuro, chamado fim dos tempos. Assim, por exemplo, em 9,47, melhor entrares com um só olho no reino de Deus do que tendo os dois ser atirado na guena. Ou seja, essa parábola do capítulo 9, verso 47 fala sobre um tempo escatológico futuro. Amém, irmãos? Amém. E ora se falará de uma realidade já presente, não de um mundo escatológico, mas o reino de Deus é algo que é lançado agora e decorre para algo futuro, ou seja, algo escatológico. Ele inicia-se aqui e te transcende a um tempo futuro. Amém, irmãos? É especialmente o caso na proclamação de Marcos 1,15, onde diz: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, ora trata-se de uma realidade escatológica e ora trata-se de uma coisa do momento, hoje, agora e aqui. O reino de Deus está próximo, ou ainda em 10,14, no qual os discípulos são exortados a acolher o reino de Deus como uma criança. Essa aí de acolher o reino de Deus como uma criança é bem interessante, você sabe por quê? Porque a gente tem uma série de compreensões quando esse negócio de acolher o reino de Deus como uma criança, e aparece ensinamentos diversos sobre isso. Mas entenda bem uma coisa: nós precisamos contextualizar aquilo que é dito e precisamos entender o contexto de quando foi dito. O contexto no qual fora dito foi o seguinte: que naquele tempo a criança, o órfão e a viúva não tinha direitos nenhum. O sujeito era filho do fulano de tal, ele só tinha direito a partir de uma certa idade e não na idade de criança. E aí, entenda bem uma coisa: quando Jesus diz que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, ele não conseguirá entrar, é porque aquele que receber o reino, entendendo que ele não tem direito nenhum, esse vai fazer parte do reino, esse está como uma criança. Porque a criança não tem direito nenhum, não é questão de inocência, que a criança é inocente, e coisa e tal, e papapá, isso não tem nada a ver com o contexto no qual Jesus se refere. Ele se refere a você entender que você não tem direito nenhum, mas você recebe desta forma, porque eu de fato não tenho direito. E recebendo assim, entendo que preciso que alguém me conceda direito. E aí, aquele que não receber como uma criança acolher o reino de Deus, ele não vai ser digno de entrar no reino. Isso aí é muito interessante. A nossa parábola recorre a duas perspectivas ao mesmo tempo, representando o trigo já semeado e em crescimento antes de chegar à plena maturidade. Na primeira etapa da semeadura, a parábola destaca a ação do agricultor. Compreendemos assim desde o início que ela não visa somente evocar o nascimento e o crescimento do reino de Deus, mas ainda o que em relação com este depende ou não dos humanos. Você está vendo que a parábola, ela não quer somente evocar o crescimento ou o nascimento do reino, mas ele quer associar os humanos com o reino. Olha só que interessante no Evangelho: o Evangelho quer mostrar você associado ao reino, cara. Ou seja, porque se você pertence ao reino, você lança a mensagem. Quem não lança a mensagem, não pertence ao reino. Porque o reino de Deus é semelhante ao homem que lançou a semente. Então isso aí é muito legal, que ele associa você ao reino. Ele te coloca fazendo parte da questão do reino. Mas exatamente ela parece caracterizar a contribuição humana, não no âmbito do acolhimento, mas no da proclamação ou da pregação do reino. Ou seja, ele quer que você participe disso, ele quer que você proclame, ele quer que você faça alguma coisa
para que a mensagem de Deus seja anunciada a qualquer um. Isso aí é muito legal, porque você está inserido no contexto, você faz parte disso, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Isso é muito bom. É com efeito que sugere a proximidade da parábola do semeador e de sua explicação, na qual a semeadura é identificada com a proclamação da palavra. Por mais breve que seja a descrição, essa primeira etapa possui sem dúvida a sua importância. Entenderam a importância de vocês na primeira etapa, amém, igreja? Amém. E qual é a importância de vocês na primeira etapa? Semear. Semear o quê? Não é 10 reais não? Não é 100 reais não? Não é 1 milhão não? Amém. Amém, igreja. É algo que vai muito mais além. Você sabe por quê? Se eu botar 1 milhão não liberto ninguém. Entendeu? Mas a palavra liberta. A palavra purifica. A palavra santifica. Com estrutura ou sem estrutura. Você sabe o que acontece? Nesse mundo doido de hoje, as catedrais são externas. No reino de Deus, a catedral é interna. É uma construção que o próprio reino edifica dentro de você. Porque Jesus é quem edifica a igreja. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Meu irmão, é um outro tipo de construção. O reino de Deus cresce sem depender de espaço temporal. O reino de Deus cresce sem depender de espaço físico. O reino de Deus, ele está relacionado também hoje. Você sabe por quê? O nosso Deus, ele não pode ser um Deus que faça com que você espere daqui para um milênio. O milagre que nós costumamos pedir a Deus é que, Senhor, que nas próximas décadas, que no próximo século, que no próximo milênio, que no próximo sei lá mais o que as tuas bênçãos possam estar sobre mim, quando a referência é o pão nosso de cada dia. A referência é o pão de cada dia. Você sabe por quê? O nosso Deus não teria sentido nenhum se ele fosse o Deus do milênio, se ele fosse o nosso Deus do século que vem, se ele fosse o nosso Deus do mês que vem, da década. Ele tem que ser um Deus do hoje, ele tem que ser um Deus do presente, que vai suprir a sua necessidade hoje, agora e aqui. Ele pode fazer isso, ele tem poder. Agora, se nós ficarmos querendo as bênçãos sem medidas, de maneira cheia de alquimias e mágicas, que te tira de um lugar inferior, te catapulta para um lugar superior, sem explicação nenhuma, toma cuidado com isso, meu irmão, porque se você alcançar alguma coisa muito grande, você tem que trabalhar por isso, você tem que se esforçar por isso, você tem que estudar para isso, você tem que desempenhar um papel, você tem que investir. Não é esse negócio de papum, meu irmão, esse negócio de papum é meio esquisito. Esse negócio de papum tem uma coisa meio estranha, que difere daquilo que a realidade bíblica nos mostra, mas o que ele te aconselha é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, é o milagre de hoje, é o sustento de hoje, até porque eu estou acreditando que também hoje ele vai me buscar. Amém, igreja? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, temos aqui o comportamento inicial condicionado todo o resto. Se o semeador não semeia, olha só que importância que o Senhor te dá. Se o semeador não semeia, o resto do processo de crescimento lindo e maravilhoso que eu disse que algo no reino não acontece. Então o Senhor te pegou do zero. Você sabe por quê? Tu não era nada. É muito interessante você entender que nada tu eras, entendeu? Isso é muito legal, você entender que você veio do pó, e você não pode esquecer isso. Vê se você fala isso contigo todo dia: eu vim do pó. Você sabe quem sou eu? Nada. Quem sou eu? Pecador. Você sabe quem sou eu? Sou o sujeito que vacilou, sou o sujeito que aliei-se ao diabo em algum momento e andei nos meus pecados e nas minhas iniquidades, mas em um dado momento ele teve misericórdia de mim, de lá me tirou. E aí ele não te deixa como Zé Mané, não. Você sabe o que ele pega e faz? Te coloca no papel principal de semeador, porque se tu não semear nada dessa beleza tremenda, magnífica, esplêndida, que decorre de algo que é diretamente da glória, da graça de Deus, que advém dos céus, algo divino do amor de Deus, mas ele coloca isso numa condição tão excelsa e maravilhosa, te mostrando
está te mostrando a tua importância e você precisa entender isso. Não troca isso, não troca. Tem gente oferecendo coisa para você, dizendo: olha, se você isso, você aquilo, eu vou fazer isso. Sai daí, sai. Não tem nada melhor do que isso, rapaz, de pertencer ao reino de Deus e ser aquele que vai anunciar e vai fazer com que o reino se propague. Que coisa maneira. Será que alguém pode me oferecer alguma coisa melhor do que isso? Será que alguém pode me dar um status melhor do que esse, pastor? Será que alguém pode me colocar numa cadeira melhor do que essa? Será que alguém pode fazer o meu nome se sobrepor a qualquer outro nome? De outra forma, eu acredito que não. Você sabe por quê? O maior nome que existe na terra, eu estou ligado com ele, e se eu me aliançar a outro, eu vou ficar inferior. Então eu prefiro ficar aqui, anunciando o reino, ainda que sejam bonitos para um e feios para outros. Mas, meu irmão, eu sei que meu galardão está na mão do Senhor, e ele vai dar a cada um, meu irmão. Não tenho interesse em outras coisas. Arranque a minha cabeça, faça o que quiser, estabeleça uma CPI para dizer isso e isso no cara. Olha lá aquele pastor, olha lá não sei o que. Meu irmão, fala o que quiser. Se você se portar assim, está sendo gravado, isso é muito maneiro. Se você se portar assim, vê se você se encontra dentro da parábola do semeador. Se você é aquela terra onde a árvore comeu, se você é aquela terra onde estava no meio dos pedregais, se você é aquela terra que os espinhos sufocaram, se você é uma terra boa, compete a ti, julga-te a ti mesmo, meu amado. Olhe para dentro de si e vê se você é um desses ou quem você é. Se encontre. Amém. E se você se encontrar, tomara que você reconheça quem tu és, como um dia eu reconheci. E uma vez sendo reconhecido quem tu és, eu quero lhe dizer uma coisa: o reino de Deus vai chegar na tua vida também, meu irmão. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é muito interessante. Deixa eu te falar um negócio. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus foi um cara só. E olha o que ele fez. Foi um cara só. Só ele. Ele arrumou 12, arrumou 70, arrumou uma turma, enviou uns para lá, enviou outros para cá, enviou de 2 a 2 e foi. Arrumou Paulo, arrumou João, arrumou Pedro. A galera foi se expandindo, foi crescendo, difundiu-se na Ásia, na Europa, atravessou o mar do lado de cá, está a gente aqui. Será que você está entendendo que o negócio vai proliferando e vai se estratificando no meio dos seres humanos de tudo quanto é forma, meios e maneiras possíveis? Será que você entende que essa propagação é algo tremendo e você não pode desistir desse negócio? Não deixe as coisas dessa vida te sufocar e roubar a palavra e fazer com que o reino não cresça. Glória a Deus, amém, aleluia. Meu irmão, Deus está falando contigo. Glória a Deus. Eu tenho certeza disso. Eu sinto esse negócio. Amém. Rapaz, até perdi aqui onde eu estava aqui no manto, mas eu acho que esse manto aqui, por mais breve que seja a descrição, essa primeira etapa possui sem dúvida a sua importância. É claro, nós estamos falando da importância sua, nossa. Isso vai sublinhar tudo aquilo que vai produzir. É você semear, meu amigo. Você precisa entender esse negócio, o crescimento.